Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. E antes de a gente começar, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e os comentários estão aqui se ficar com alguma dúvida depois do episódio. E hoje nós temos um convidado aqui que já participou do Pod Viagem, só que ele veio falar de um outro local fascinante que eu já ouvi falar muito, mas ainda não conheço, então eu vou aproveitar junto com vocês aqui para conhecer. Bom, nosso convidado é o Luiz Fernando Montini, ele que é DJ, escritor, sanfoneiro e juiz de direito nas horas vagas. Seja muito bem-vindo ao Pod Viagem. Muito obrigado, Erickson, mais uma vez por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui contigo e com todo esse pessoal aqui do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Exatamente. Talvez é porque é o único podcast de viagem, então é o melhor, né? É isso aí. Não, porque tá muito bacana mesmo. Bem, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre o caminho de Santiago de Compostela. Quando eu falo esse nome, me remete a alguma coisa espiritual, alguma coisa especial, que as pessoas vão lá para buscar algum refúgio, alguma energia. Até aqueles que são ateus fazem o caminho de Santiago de Compostela por motivos diversos, né? Mas a primeira pergunta para quem está assistindo e quer continuar aqui nesse vídeo. Por que você recomenda alguém a percorrer o caminho de Santiago de Compostela? Para aprender a carregar somente o peso daquilo que você suporta. E eu imagino que o seu conforto você carrega na mochila, numa viagem dessa. Tem que ser muito, na viagem tem que ser muito minimalista. Uma camiseta que você usa, outra que vai na mochila. Um short que você usa, outro na mochila. 2 par de meia, 2 cuecas e é suíça. Porque geralmente você vai começar, a gente vai falar sobre isso, né, daqui a pouco. Você começa num país e acaba em outro. Você não vai voltar a buscar a tua mala depois, né? Você vai fazer o passeio com uma mala só, com uma mochilinha. Exatamente. A gente vai falar oportunamente, mas a mochila com no máximo 10% do peso do seu corpo. Mais do que isso, você já sobrecarrega coluna, então, se joelho. o camarada pesa 80 quilos, ele vai levar uma mochila de 8 quilos. Isso. Mas vamos por partes. Vamos entender melhor aqui. Quem só ouviu falar no caminho de Santiago de Compostela, vai aparecer no mapa enquanto você explica. Onde fica? Em que país é isso? Como é? Para a pessoa se localizar no mapa mundi. O caminho de Santiago de Compostela, na realidade, Erickson, há vários caminhos. Cerca de 15 que são os mais catalogados. Conhecidos mesmo, cerca de 5. O caminho de Santiago de Compostela ganhou uma expressão mundial com o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, que eu recebi de presente da minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. E desde então sempre quis fazer o caminho. Mas esse caminho que eu fiz com meu amigo Hugo foi o caminho português. Então nós saímos de Porto, em Portugal, e fomos até Santiago de Compostela. Mas o caminho clássico mesmo, que inclusive está no livro do Paulo Coelho, é o caminho francês, que sai lá de Saint-Pierre-de-Pôtre e vai até Santiago de Compostela. Que ele vai ali pelo norte da Espanha, né? Isso, atravessa os Pirineus até chegar a Santiago. E algumas pessoas antigamente iam até Finisterre. Finisterre, porque na época do Império Romano era considerado, e de fato é um local que tem praia. Então por isso a concha do caminho de Santiago de Compostela, que na verdade as pessoas carregavam a concha na volta do caminho, porque elas atravessavam Santiago, mas iam até Finisterre, que era o último ponto do antigo Império Romano. E tinha-se uma tradição, que hoje não tem mais, por uma questão ambiental, de queimar as botas quando você chegava até Finisterre, porque era o fim do mundo, então você queimava para poder renovar as energias, enfim. Né? Hoje em dia não se faz mais isso. Certo. Você me disse que você fez o caminho de Porto até a Espanha. Isso. Qual a quilometragem foi essa? Deu no total 252 quilômetros, eu acho. Já o caminho tradicional, digamos, o mais conhecido... São cerca de 700. 700 cerca de quilômetros. 700. Uhum. Vamos lá. A logística e o tempo de duração da sua viagem, os 300 quilômetros,
Que é, digamos que é um roteiro, um caminho para quem quer começar, para quem não quer já enfrentar o caminho maior, digamos assim. Isso, pode Que é o ser. segundo mais famoso, né? Uhum. Qual foi a logística e o tempo de duração dessa viagem? Então, a caminhada toda durou 11 dias. Né? Então, nós fazíamos uma média de 40, 35, 40 quilômetros por dia. Bastante? Bastante. Tem gente que faz ali em 13 dias, 14 às vezes. Vai depender do condicionamento físico. Mas o mais importante, Erickson, é o seguinte, que eu sempre quis fazer o caminho francês. Eu não tinha vontade de fazer o caminho português. Eu nem sabia que existia o caminho português, para ser sincero. Eu também não. Não sabia. Só que o que acontece? É por isso que o caminho de Santiago é algo tão importante, tão espiritual. Porque é como a vida. Às vezes você planeja uma coisa e você não tem condições de fazer a coisa da forma como você idealizou. E o caminho é muito isso. Então, às vezes você imagina que você vai dormir num local, você chega, tá cheio o albergue, você vai para a próxima cidade. Alguma coincidência com a vida, que a gente planeja uma coisa, às vezes acontece outra. Né? Então, eu queria realmente fazer o caminho francês. Mas em 2022, que foi quando nós fomos, eu estava designado para tocar as eleições lá no meu trabalho. E aí eu não tinha esse tempo. Eu consegui tirar 15 dias cravados. Então eu falei, olha, ou eu faço o caminho português, que é mais curto, Ou nada. ou não faço nenhum. Então, algumas das lições que vão ficando do caminho, uma delas é, a melhor hora para você fazer alguma coisa é quando você pode fazer essa coisa. A melhor hora é quando você pode fazer. Tem uma frase muito legal, que é do Antônio Machado, que é um poeta. Ele diz o seguinte: caminante no hay camino, lo camino se hace ao caminar. Quer dizer, não tem caminho. O caminho você faz ao caminhar. Então a vida a gente vai vivendo e tem que aproveitar a vida e aproveitar para ser feliz enquanto a gente está aqui. Porque se a gente for feliz só quando se aposentar, quando casar, quando vier o filho, quando, sei lá, ganhar 2 milhões de reais, enfim, você vai ser feliz quando? Você vai ficar sempre postergando. Então, uma das mensagens que te torna de novo no centro, e por isso o caminho é tão importante e toca qualquer pessoa que se propõe a fazer, independente da religião, mas assim, espiritualmente dizendo, é que você realmente se encontra e passa realmente a prestar atenção no que está acontecendo no agora. Muito bom, muito bacana a reflexão. Um critério objetivo aqui, né, do podcast é passar para as pessoas, né, aspectos objetivos assim da viagem, né? Claro, a gente vai entrar em outras nuances, mas gasto que você teve numa viagem dessa, quanto custa fazer esse caminho? A gente vai falar onde se dormia e tudo mais, mas essa viagem aí que durou aproximadamente 15 dias, um pouco menos, quanto foi o gasto? Teve que viajar até Porto? Isso, até Porto em Portugal. Então, basicamente, o que é caro é a passagem do Brasil para Portugal, né? Mas tem um voo da Azul que volta e meia você consegue pegar direto de Viracopos em Campinas para Lisboa. Volta e meia você consegue achar esse voo num preço bem bacana. Eu lembro que na época eu paguei 4 mil e alguma coisa a ida e a volta. Foi assim, mas foi em 2022. Hoje deve estar mais caro com certeza. Sim. E basicamente o que é pesado é a passagem para você até lá. Mas o caminho em si é muito barato, porque você dorme... A ideia do caminho não é dormir em hotel, a ideia é você dormir como um peregrino. Você é alguém que se propõe a fazer uma caminhada que vai ter um significado para você, então você não vai lá para ter luxo. Até porque diziam os filósofos que se você quer dar valor à sua cama, durma um dia no chão. É mais ou menos isso. Então você quer dar valor para a caminha que você tem em casa, quentinha, para o teu conforto, vai lá dormir no albergue com o cara roncando do teu lado. O cara roncando é teu amigo, no caso. Entendi. Então, assim, ó, você vai observando que, na verdade, muitas das coisas que a gente acha que são tão necessárias, não são tão necessárias assim. Mas só para te dizer, como você falou de uma questão objetiva, os albergues são super baratos. Você paga 10 euros, 12 euros, que dá 60 reais, 70 reais por dia para dormir. Tem um banheiro, tem uma cama? Banheiro compartilhado e cama sempre beliche, né? Ali você dorme no albergue, num quarto grande lá, com 10, 12 pessoas. Tem alojamentos grandes ali para até 100. É como se fosse um hostel, então. É como se fosse um hostel. Aí, em Portugal, eles são privados, mas na Espanha tem muitos hostels durante o caminho. Na verdade, não hostels, albergues mesmo, que são do próprio governo espanhol. E para comer, tem sempre o prato do peregrino, que é um prato ali que custa 10 euros, 12, e que é uma delícia, você come super bem. Portugal, você come bacalhau, toma uma taça de vinho verde. Na Espanha, você come polvo e toma vinho branco por 10, 12 euros, 70 reais. Né? E aproveitando essa questão da infraestrutura dos locais, né, do caminho, tem albergue,
mas se o cara quer levar a própria barraca e dormir na beira da estrada, você deve encontrar gente dormindo de barraca também. E hotéis mais luxuosos também tem, apesar de que o objetivo é dormir no albergue, o caminho do peregrino, a vida do peregrino. Como é que é essa infraestrutura? Uhum. Realmente, as cidades todas durante o caminho têm hotéis, né? Então, se a pessoa quiser ali dormir uma noite ou outra num local mais adequado, é só ela dormir. Mas a ideia foi como você disse, é realmente dormir no albergue para experienciar o que um peregrino de fato passa na caminhada. E outra, Erickson, é uma vibe muito boa. Quem tá lá, a pessoa que vai pro Caminho de Santiago, ela já é uma pessoa mais aberta, mais disposta com a vida. Então, assim, você não vai encontrar alguém lá de mau humor. Você só vai conhecer gente boa, as pessoas estão ali. Então você faz amizade. Final da caminhada, vira em bebedeira, você vinha com a pessoa ali no albergue, faz amizade, você escuta a história. Então é muito legal. Tem gente que dorme em barraca também ou não? Pra economizar? Sendo bem sincero com você, eu não vi ninguém que dormia em barraca, mas deve ter também. Entendi. Pra ser sincero, eu não vi. Né? Eu acho que nem tem, eu não sei se tem, se tiver, enfim. Mas eu acho que nem tem, porque é baratinho pra dormir, né? Porque é vale a pena, né? 60 reais, 70 reais, né? Fosse assim, sei lá, 400 reais a diária, tudo bem, né? Eu imagino, não sei, né? Você falou das pessoas que fazem o caminho. Você encontra gente jovem, encontra mais idoso, mais família, mais viajante solo. O que você encontra lá? Cara, você encontra de tudo. Você encontra de tudo. E é interessante, você sai pra caminhar cedo, você não sabe quem você vai encontrar. Aí, por exemplo, teve uma menina, a Renata da República Tcheca. Ela era uma menina que trabalha com uma revista lá, né, em Praga. A menina maravilhosa, assim, ela tinha recém-separado e tem uma filhinha. E olha a história que ela contou pra nós, pra mim e pro Hugo. Ela então comprou um pé de oliva para que ela pudesse, ela ia se aposentar dali uns 10 anos, para que ela já pudesse ir cultivando o pé de oliva, para que quando ela se aposentasse, ela pudesse tomar um martini dela com a oliva da oliveira. Olha só. Que ela estava cultivando. Então, assim, são histórias muito legais, muito bacanas. Tinha um alemão, o Yuri, um cara muito querido. Assim, a filha dele faleceu de Covid e queria fazer o caminho. Então ele fez o caminho para homenagear a filha. Então, assim, você vai conhecendo, sabe? Tinha um senhor de 78 anos da África do Sul que ficou meu amigão também, o Rudolf. Cara, ficou amigão do Hugo também. Então, assim, você vai conhecendo gente de todo lugar, de todo tipo. Isso é muito bacana. E pessoas abertas ali no caminho, experiências, né? Com certeza. Então, uma vibe muito boa, sabe? É muito bom. Eu imagino, eu já ouvi falar muito desse caminho eu não, assim, não tinha conhecido alguém que fez o caminho, para te falar a verdade. Você ouve falar, mas não sei, por algum motivo eu não havia conhecido ainda quem fez o caminho. Então é uma curiosidade que eu tenho, assim, além de mostrar para quem está assistindo como é essa experiência, né? Uhum. Eu quero perguntar para ti, assim, época do ano para fazer o caminho. Eu posso ir em janeiro, ou em julho, ou em setembro, qualquer dia, porque ali não é tão frio, né? Mas o inverno também existe ali, né? Uhum. Se você quiser fazer o caminho de Porto, o ano todo não tem problema nenhum. Só que, claro, Portugal, apesar de não ter um inverno tão rigoroso, mas tem sim. Né? A temperatura cai a 0 graus. Cai tranquilamente. Inclusive naquele caminho maior, que é o caminho tradicional francês, na região dos Pirineus, ali na época do inverno, o pessoal fecha mesmo a estrada, não fecha passa, o caminho, então. não passa, porque neva, porque... Perigoso. Tem até uma história. É que é mais ou menos igual quando cai um avião, que é muito triste, enfim, Sim, mas sim. é aquela exceção que confirma a regra. Teve um rapaz de 19 anos que faleceu uns anos atrás, que foi o único que morreu, até hoje que se sabe, que se perdeu nos Pirineus durante o caminho. Então, assim, não é recomendado ir no inverno porque é muito rigoroso, mas eu conheço gente que já foi e adorou Até também, né? fora do script aqui, é um caminho que é totalmente bem sinalizado, não tem como se perder. Você encontra muita gente caminhando ali, ou corre risco de você chegar, pô, será que eu vou para a esquerda ou vou para a direita aqui? Não, tem vários lugares que você não... Assim, é bem sinalizado. Sempre tem a concha, que é o símbolo do Caminho de Santiago, com uma setinha amarela. Sim. Mas em alguns lugares, você tem ali... Enfim, em português é engraçado, porque tem disso também. Em alguns lugares, porque até mesmo esse caminho que sai de Porto e vai para Santiago, você tem duas possibilidades. Uma delas é ir costeando o mar, e a outra é ir por dentro de Portugal, que foi o que nós fizemos pelas montanhas, pelos vales, atravessando a Galícia. A Galícia também é uma região muito legal, onde o pessoal fala um idioma... O galego é muito parecido com o português. Você conhece? Já conheceu alguém da Galícia, assim? Não. Os caras falam muito parecido com o português. Parece o portunhol. Parece o pessoal ali em Foz tentando te vender alguma coisa assim. Localiza a Galícia no mapa, para quem está assistindo a gente. Na fronteira entre Portugal e Espanha, Tá. né? Vamos colocar aí para o pessoal ver. E com muita influência... portanto, do português. Então, eles têm esse idioma. Né? E aí é muito legal, porque, por exemplo, o dia que nós dormimos lá, nossa,
eles tinham encerrado a colheita da uva, e aí o que acontece? Um vizinho tem lá os seus barris de vinho branco, o outro tem os barris dele de uva tinta. A uva branca, meu Deus, como é que é o nome da... Alvarinho, acho que é o nome da uva, que é uma delícia, um vinhozinho verde, assim, bem gostoso, bem suave. E a vinha tinta eu não lembro. Mas enfim, aí o que acontece? Eles pegam e o que sobra do barril que não foi vendido para a vinícola de um vizinho com o outro e fazem o que se chama de farancho, que é uma festa entre os vizinhos. Então eles pegam ali, juntam panela, basicamente, e tomam o vinho que sobra da colheita junto. Pô, então assim, a gente teve a oportunidade de passar na casa da pessoa, tomar o vinho junto. Tinha uma sanfoninha lá, até vamos colocar um pedacinho para o pessoal ver. Vamos colocar assim. E até toquei um pouco. Então, assim, outra coisa legal, na Galícia o pessoal tem gaita de fole, igual na Escócia. Sim. Só que a bagpipe da Escócia, se não me engano, são 7 ou 8 canos que eles têm ali, né? E a gaita da Galícia ela é uma gaita assim mais simplificada, mas também a gaita de fole. Eu nunca imaginava que tinha gaita de fole na Galícia, na fronteira entre Portugal e Espanha. Pô, que interessante, que interessante. Mas o que você falou é verdade. Às vezes a gente saía para caminhar cedo e não encontrava ninguém. Mas, por exemplo, essa menina Renata, a gente saiu de Porto, andou com ela 2 dias, e aí quando chegou na bifurcação de ir pelo mar ou ir por dentro, ela decidiu ir pelo mar e nós continuamos por dentro. Dá para escolher. Dá para escolher. E aí nós continuamos indo por dentro e acabamos apartando dela. Aí que nós fomos conhecer outro pessoal, né? O senhor lá da África do Sul, posteriormente o alemão. Mas digamos então que você vai andando e vai encontrando pessoas ali no caminho, apesar de não ter tanta gente assim, não ser lotado de pessoas. Salvo engano, porque eu não fiz ainda, né? O caminho francês você tem muito mais gente pelo caminho. Mais interação. Mais interação. Mas mesmo o caminho de Porto ali você encontra com bastante gente. Brasileiro, encontrou muito? Não encontrei nenhum. Nenhum brasileiro. Fora o Hugo que estava comigo, não encontramos nenhum. Sim. Mas aí várias pessoas de vários outros lugares. Eu preciso ser um atleta para fazer isso, porque a hora que você fala que são 40 km por dia, a minha mãe já fala, não, para mim não dá. Às vezes uma outra pessoa tá assistindo, mas eu sou gordinho, para mim também fica difícil. Tem como? Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. O que eu recomendo é que pelo menos um ano antes você vá se condicionando, inicie ali com 2, 3, 5, depois 10, 12 km por dia e se condicione a fazer isso durante um ano pelo menos, antes de você topar fazer o caminho de Santiago. Para quem quer ter uma experiência, eu recomendo fortemente, o Erickson, tem um caminho no Brasil que é muito legal, que é o Caminho da Fé, que ele sai de Águas da Prata em Minas Gerais. Eu fiz esse caminho durante a pandemia. Cara, é lindo, lindo, lindo. Você vai chegando em Campos do Jordão, assim, por cima das montanhas, por cima das nuvens, né, por dentro das montanhas, é muito legal. Ele sai da onde e termina Sai onde? de Águas da Prata em Minas Gerais e termina em Aparecida, em São Paulo. Quantos quilômetros é isso? Esse acho que dá 300 e pouquinho. Mas assim... E também tem albergues no meio do caminho? Tem também. É preparado, a infraestrutura é minimamente preparada. É minimamente preparado. E assim, ó, no Brasil, esse caminho é bem seguro. Tá? Eu fiz sozinho, fiz um grande amigo, Paulo Pecos. Paulo, ó, vou te mandar aí o link para você assistir com a gente. Um querido amigo, cara. O cara que... Nossa, ele era gerente das lojas americanas, aí teve todo aquele problema lá, que eles fecharam várias sedes, questão de crise da empresa. E na época ele tinha saído da empresa, estava se reconstruindo, deu a volta por cima, tá super bem. Um cara, nossa, queridão. Ele e a família dele. Legal, pô, legal. Um abraço, Paulo. Você é um irmão que o caminho me deu, cara. Que bacana, que bacana. E então... O caminho da fé do Brasil. Então, o importante é ir se condicionando. Porque, afinal de contas, a caminhada, né, Erickson, você não precisa fazer esforço. Você põe, de preferência, como eu disse, respeitando ali a métrica de até 10% do peso do seu corpo. Eu tenho 80 quilos, então eu carregava 7,8 kg, 8,1 kg. E foi o que você levou para a viagem daqui do Brasil? Foi o que eu levei da viagem. Não, você não levou outra mala? Eu não levei outra mala. Entendi. Eu fui já praticando o caminho de Santiago desde a hora que eu saí daqui. Entendi. Eu só levei uma blusa ali corta-vento, porque assim, se você fizer esse caminho, que foi quando a gente fez de maio até junho, final de maio, junho, é calor ali, né? Começo do protetor verão. Solar e tal. O protetor precisa ter, né? Inclusive é uma pergunta que vem agora pra gente fechar a parte de logística, né? O que eu preciso levar se eu penso fazer essa viagem? O que você levou na tua mochila? Certo. Inclusive, fazendo uma propaganda aqui, nós temos, para quem estiver interessado, um guia filosófico e prático do Caminho de Santiago de Compostela, que eu escrevi com meu amigo Hugo Corelli. Vamos colocar o link aí para o pessoal ter acesso também. Link na descrição do vídeo. E aí... Tá vendo, né? Isso, tá à venda por R$ 39,90. E lembrando que o pessoal que compra aí os nossos produtos, diga-se, nossos produtos tá colaborando com os nossos amigos do Rio Grande do Sul, porque é para lá que vai esse dinheiro, tá, pessoal? Então, você que quer fazer o caminho, saber de algumas informações com mais robustez, aproveite, adquire também, contribua com isso. Então, assim, ó, o que a gente leva, cara? Uma jaquetinha leve, impermeável, ali um corta-vento, né?
que não precisa mais do que isso, porque o inverno, melhor dizendo, o verão ali, Portugal, teve algum dia ou outro que choveu e aí dá aquela sensação daquele frio, mas um corta-vento é o suficiente. De preferência a calça conversível, dessas calças que você tem com o zíper no joelho, que dá pra você tirar a parte de baixo, Sim. que depois que você começa a caminhar fica muito quente. Calçado impermeável ou não? Calçado impermeável. Impermeável? Eu levei uma bota, dessas botas da Solomon, né? Choveu? Choveu, pegamos chuva. Pegamos chuva. Capa de chuva também levamos. Mas aí pegou chuva no meio do caminho e parou daí ou continuou andando na chuva? Não, continua andando na chuva. Continua andando. Capa de chuva e andando na chuva. E a mala isolada e tal? Atrás, nas costas, sai parecendo o Corcunda de Notre Dame, assim, andando com aquele calombo nas costas. Mas é isso aí, ó. Camisetas UV, se você puder levar, né? De proteção solar, né? O tênis impermeável que você falou. Tem umas meias que você pode comprar no Mercado Livre, só colocar, ó, meia de fibra sem algodão, esse é o nome. Que não dá bolha. Ajuda, quer dizer, você acaba tendo bolha igual, mas ajuda a ter uma bolha, uma ou outra, você acaba protegendo mais o pé. Sim. Por exemplo, deu bolha no meu pé o dia que choveu, aí lascou, aí não teve o que fazer, começou a escorregar. Dura que se entra água, se por acaso entra água na chuva no tênis impermeável, você tá ferrado, né? Já deixou de ser, porque... Já deixou de ser. Tem que... Não, por dentro, por cima, né? E um chapéu, um boné. E outra coisa, cara, isso aqui é uma dica de ouro. Eu não dava valor, assim, eu não fazia ideia, porque quando eu comecei o Caminho da Fé lá em São Paulo, no começo o pessoal te entrega um cajado. E como fez diferença? Até porque depois eu fui descobrir que a altimetria desse caminho lá de São Paulo, que a gente sai, esse Caminho da Fé no Brasil, ele tem uma altimetria até maior do que esse caminho de Porto que nós fizemos. O caminho de Santiago Grande, original, que sai da França, não sei dizer. Mas esse do Brasil, ele tem uma altimetria maior, o Caminho da Fé, com relação ao Caminho de Santiago. E tem uns negócios que custam assim R$110, que são aqueles bastões de caminhada nórdica. Então, eu sempre achei aquilo uma bobagem, na minha ignorância. Também achei até o caminho. Aí, quando você economiza joelho, você vê os outros chegando no rosto, botando gelo no joelho, morrendo de dor, porque você distribui o peso do corpo. Você vai caminhando ali. Então, assim... Não é coisa para idoso, então? Não, é absolutamente necessário. Recomendável. Então, assim, você vai pagar... É baratinho, é R$110, um jogo de bastão, você compra na Decathlon, né, em Portugal. Chegou lá em Lisboa, compra. Ou em Porto mesmo. Comprou lá mesmo? Comprei lá. E aí, a dica de ouro, né? E aí, protetor solar, óculos... Repelente? Não tem mosquito. Não chegou. Pelo menos nessa época do ano não tinha, né? Interessante. Então não é tanta logística assim, né? Não, e o mais importante é você ser realmente minimalista no caminho. O caminho te ensina a você só carregar o que de fato você precisa. E aí, claro, você vai fazendo as metáforas para a vida, né? Quem que eu tô carregando nas minhas costas aqui que eu não avanço na vida, né? Quem que tá aqui nas minhas costas que eu não consigo deixar para trás, né? Exatamente. Tem... Há um ditado que diz que cada um carrega o seu conforto, né? Tem o cara que camala pesada ali e tem outro que carrega um pouco menos de coisa e para ele tá suficiente, né? Exatamente. Mas isso também é legal de falar, Erickson, porque assim, também, por exemplo, ó, no caminho, né, o Hugo, esse meu amigo Hugo é meio hippie, assim, desapegado, minimalista e tal. Eu sou, mas não sou nem hipócrita aqui pra dizer que eu sou o filho do João minimalista, não. Claro que eu também gosto do meu conforto, enfim. A gente vai procurando meio termo. Mas eu acho que assim, quando você se propõe a fazer o caminho, o legal é você entrar na vibe do caminho, né? Sim. Porque... você precisa sintonizar com a energia das pessoas que estão fazendo aquilo. E a forma mais legal, penso eu, é você de fato entrar nessa conexão, carregar poucas coisas mesmo, né? Eu fui só com mala de mão, né, desde o Brasil. Viu, Mantini? O convidado é você, mas eu até compartilho uma história aqui que eu tenho comigo sobre essa questão de coisas materiais e bagagem e tudo mais. Sempre eu viajo só com mala de mão também. Mas quando eu vou passar mais de um mês em algum lugar, 2, 3 meses, aí eu levo uma mala maior de 23 quilos. E isso aconteceu 2 vezes, de eu levar uma mala de 23 quilos e uma mochilinha nas costas, que é aquela mochilinha de pronto emprego, digamos assim, de uso para dentro do avião e tudo mais. E quando você está arrumando a mala, você vê que você deixa muitas coisas no Brasil. Você fala, pô, não cabe tudo que eu tenho aqui nessa mala, então você tem que escolher. Não, só vou levar 2 pares de sapato, os outros 8 vão ficar aqui, só vou levar um tênis, os outros 5 vão ficar aqui. No meu caso, eu tenho bastante tênis, eu gosto de atividade física, né? Camisa, eu tenho 10, mas vou levar só 3. Polo, eu tenho 10, vou levar só uma. E aí você vai viajar. Aí, quando você está na viagem, utilizando aquelas roupas, você esquece do que você tem, do que sobrou, do que ficou. E quando você volta da viagem, você olha para tudo aquilo ali e fala, pô, nem lembrava mais que eu tinha isso aqui. Nem lembrava desse tênis mais. E não faz falta. Não faz falta. Então, quanta coisa a gente tem
de bens materiais e a gente joga energia naquilo e aí depois você vai ver que para viver precisa muito pouco. O Erickson, e digo mais, fazendo uma conexão da sua fala com a perspectiva do caminho, que é justamente trazer essas metáforas para a nossa vida, quantas relações que às vezes a gente tem com pessoas que não agregam mais nada na nossa vida e que a gente acaba mantendo ali uma relação, acaba, né, por várias questões mesmo, pela nossa criação, enfim, e que às vezes você está numa fase da vida, você mudou de fase. Não estou dizendo aqui para virar um ignorante e sair abandonando as pessoas. Mas às vezes você tem aquele amigo que pensa diferente de você, que já não te acompanha mais, e às vezes você fala, puta, né, esse cara é meu amigo há tanto tempo. E às vezes você quer fazer alguma coisa, a pessoa chega em você e fala, isso aí eu não sei. E você ainda escuta a pessoa, né? Então, esse seu amigo inútil, ele é aquele sapato que você deixou que não faz falta. Então, assim. Isso vale para casamento isso também. Vale também para relação, casamento, namoro. Então é isso, né? Que a gente ali por essa. Que é um termo na moda e realmente acontece muito hoje, essa dependência afetiva. A gente acaba carregando ali, às vezes, relações que não tem, né? Que já estão com prazo de validade vencido e a gente carrega por carregar no automático, né? Então, assim, o mais legal do caminho é isso. Igual você deu esse exemplo, que acho que tem uma conexão perfeita com o que o caminho simboliza. Sim. E é realmente isso, né? Então você vai fazendo essas metáforas, né? Outra coisa legal, tinha algumas curvas do caminho, o pessoal fazia uns montes com pedras, assim, sabe? Iam colocando pedras, empilhando pedras, simbolizando justamente isso, uma angústia, uma dor, alguma coisa que queria esquecer e deixar para trás, né? Então, assim, é legal também os efeitos dos neurônios espelho, porque daí um começa, um passa e deixa a pedrinha e todo mundo deixa. Uhum. Cara, dava pra fazer construir casa, construir edifício. Por aí você vai vendo, você olha e fala, bom, se alguém passou aqui e deixou tanta pedra, eu não sou, desculpa o português, não sei se vale aqui no podcast ou não, também não tô, latim, né, melhor dizendo, eu não tô tão fodido assim sozinho, né? Todo mundo tá angustiado, tem coisa pra deixar. Então isso é muito legal, né? Montini, quais as motivações que te levaram a fazer o caminho de Santiago de Compostela? Erickson, eu quando tinha 8 anos ganhei da minha mãe o livro O Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E desde que eu li eu sempre quis fazer o caminho. E a minha mãe nos deixou faz 2 anos, né? Ela faleceu em setembro de 2022 e eu fiz o caminho de maio para junho de 2022. Sem dúvida, ali uns 2 meses antes da passagem dela, foi uma preparação para esse momento. Sabe assim, uma coisa que parece que a vida foi se organizando, Deus, enfim, para que eu pudesse fazer esse caminho como uma espécie de viver um luto em vida, como um prelúdio de uma despedida. Eu não sei explicar exatamente, mas é assim que eu sinto. Então tem uma importância simbólica gigantesca para mim, sabe? Gigantesca. E qualquer pessoa que se dispõe a fazer, com certeza não vai se arrepender, porque é uma experiência maravilhosa. E dentre outros fatores, a gente pode falar também de que você se concentra em acordar, caminhar, chegar, jantar, dormir, acordar e caminhar. Você não fica vendo o que está acontecendo quem deu cadeirada em quem deu murro em quem. O mundo simplesmente se desliga à sua volta e você se concentra de fato na sua respiração. Você ouve o canto dos pássaros. Você consegue olhar ali e fala, pô, nossa, cara, como é bonito um girassol, sabe? Você passa e vê um campo de girassol, você fala, que coisa linda isso aqui. E a gente perde hoje em dia. Teve até um filósofo muito importante. A delicadeza da vida, né? Perde a delicadeza da vida e a possibilidade de conseguir enxergar esses detalhes. O Roger Scruton, que escreveu aí sobre a filosofia moderna, nos deixou há pouco, ele falava sobre a importância da beleza. E ele fala isso, que a gente trocou, basicamente, nós vendemos a alma pro diabo. Não estou criticando o capitalismo porque Deus me livre. Não. Hoje em dia tem que fazer disclaimer, né? Deus me livre, não sou socialista, nada disso. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que em nome da utilidade, a gente matou a beleza. Né? Você olha para as construções antes, você que conhece 102 países... 102? 101. 101 países. Você conhece 101 países. Você sabe quando você passa num lugar histórico, você vê aquela construção de um prédio, aquele monumento vitoriano, aquela coisa bonita que tinha toda uma simbologia. Enfim, hoje em dia você passa num prédio moderno, é tudo quadrado, funcional, não tem mais graça. Né? Então a gente vai recuperando essa forma de ver a vida que o neoliberalismo, que esse jeito desenfreado de viver, acabou roubando de nós. Né? Então é sensacional por essa pausa que você dá para sua mente, dá pro seu corpo. Além de ser saudável pra caramba, né? Eu voltei 8 quilos mais magro. Olha só. Sim, você desincha pra caramba. Mas consegue se alimentar bem se quiser na viagem. Sim, sim. Mas é que a comida é muito boa, você come comida boa. Por exemplo, eu comia só que anda batata muito, né? e bacalhau. Quer dizer, comida boa.
de manhã, tomava um cafezinho ali, comida boa, comida. Sim, sim. Então até eu fiz lá na época a consulta com a nutricionista, eu perdi lá 5 quilos de gordura mesmo. Pelo menos Então, 3 refeições vão ser muito boas. sim, sim. E você pode levar um lanchinho na mochila se quiser. Pode. Então. E assim, geralmente nos hostels tem, nos albergues, melhor dizendo, tem lá o café, que você pode comprar também, e tem o menu do peregrino, tanto no almoço quanto na janta. Como eu disse, é barato e acessível e muito bom. Você vai comer polvo a R$70, cara. A gente voltou a falar da infraestrutura, né? Uhum. Da logística da viagem. Se o camarada vai com a esposa, né? O camarada vai com a namorada, ele quer um quarto individual no albergue. Tem ou é tudo compartilhado? Geralmente é tudo compartilhado. Vai dormir com a esposa no meio da galera toda ali. Então. E tem alguns que homem para um lado, mulher para o outro, né? Então, é assim, mas tá na peregrinação. Claro. Mas hoje em dia a gente recebe tanta pergunta nos comentários que tudo que você imaginava, o pessoal pergunta. Não, mas é verdade, tá tudo bem ser curioso, não tem problema, né? Não tem problema. Né? Às vezes, por exemplo, você tá tendo um problema no casamento, faça o caminho de Santiago, durma 11 dias longe da sua mulher. Justo. Né? Que ela vai recuperar o desejo em você e você o desejo nela. Sim. Eventualmente, né? Muito bem, acabei de pornografizar o caminho de Santiago. O negócio tá importante, mas enfim. Você já deu uma pincelada ali, mas ainda, né, para você falar um pouco mais sobre como a experiência do percurso mudou a sua perspectiva sobre a vida, sobre a fé e sobre relacionamentos também. Uhum. Vamos lá. Como eu estava dizendo, a primeira parte, porque na verdade corpo são, mente sã. Isso aí, desde a filosofia, a gente sabe disso. Sim. Então, uma mente sadia tem que estar dentro do corpo sadio. Então você vai ter essa simbiose. Ao passo que você caminha, que você perde peso, que você retorna à nossa ancestralidade. Porque assim, embora, vamos lá, tem um livro muito legal do Harari, o Sapiens, que conta uma breve história da humanidade. Então o que nós fazemos quando nós estamos dentro de uma caminhada dessa de 10, 11, 12, 13 dias? A gente retorna os nossos instintos mais primários, de caçadores e coletores. Então a gente desliga dessa tensão do mundo real, desse tanto de informação que não serve para nada. Você lembra qual foi a terceira coisa que você viu no feed hoje? Ninguém lembra. Então assim, a gente ocupa a nossa energia mental com um monte de coisa desnecessária. Então você vai fisiologicamente, pela caminhada, retornando a esse instinto mais primordial que nós tínhamos. E o que isso gera em nós? Essa oxigenação do cérebro, essa redistribuição dos nossos emplastos psíquicos, ela gera em nós, então, esse retorno à nossa ancestralidade. E o que isso nos gera? Paz de espírito. Então, assim, tenha a questão espiritual, e se você estiver aberto no caminho para entender o que o caminho quer te dizer, você vai aprender várias coisas. Como eu te disse, várias coisas. Né? Eu fui aprendendo, a primeira delas, a não carregar mais do que eu posso suportar, diga-se no peso da mochila, e terminando o caminho de Santiago, nas relações que eu carreguei na minha vida, que depois disso eu fiz um limpa, resolvi várias coisas. Aprendi a deixar as pedras pelo caminho, literalmente, quando você pega ali uma mágoa, fala, fulano, eu te odiava, então eu tô te deixando aqui, não te carrego mais. Tem até um conto budista que tinha lá um discípulo do Buda, Siddhartha Gautama, que ele chegou no Buda e falou para ele, Buda, é o seguinte, hoje de manhã minha mulher discutiu comigo no café da manhã, eu até falei isso no almoço quando eu encontrei com o fulano, e falei à tarde e, não sai da minha cabeça. O Buda falou, então, você discutiu de manhã, lembrou no almoço, contou para outra pessoa e tá falando para mim agora, então você não esqueceu essa discussão. Né? Então, assim, é uma coisa básica e simples, mas a gente vai carregando essas metáforas para nossa existência. Então, o caminho, ele Erickson, ao mesmo tempo para dentro e para fora. Ele é uma metáfora e você vai se integralizando com o ambiente, você vai sentindo as coisas e é uma conexão que você recupera, se você estiver disposto a isso, respirar fundo. Quem acredita em Deus, você sente a presença, você sente uma conexão e mesmo quem não acredita acaba tendo os efeitos positivos, os efeitos fisiológicos que uma caminhada gera. Né? Então, além de tudo isso, você abre mão do conforto de dormir na sua cama quentinha e vai dormir na cama de albergue com alguém roncando do seu lado. Aí você fala, você dorme uma noite ruim de sono, mas você lembra, fala, meu Deus, como a minha cama é boa. E eu não dou valor. Sim, né? sim. Por alguma razão científica, o ser humano ainda aprende muito pelo contraste. Então, a gente vai aprendendo com isso. Com outra coisa legal, a camaradagem, né? E as pessoas que você vai conhecendo pelo caminho, como eu falei para você, né? O Yuri lá, o alemão, que a filha dele faleceu de Covid,
e ele fez o caminho em homenagem à filha. Uhum. Então, um negócio assim que arrepia espinha. A Renata, que eu falei da República Tcheca, Sim. o cara lá de 78 anos, o vozão lá da África do Sul. Então, assim, um cara com 78 anos caminhando e discutindo com você. E, por exemplo, eu lembro perfeitamente de estar conversando com ele e ele falando para mim naquela época sobre os benefícios da leitura, o quanto a gente, quando lê, constrói o cenário da nossa cabeça, diferente do feed do Instagram que tá tudo pronto. Claro. Então, são coisas maravilhosas. É a camaradagem no caminho, né? E se encontra a pessoa, carrega... E é muito parecido com a vida. Isso é engraçado pra caramba, porque assim, né? Teve uma senhora que tava com a mochila lá e eu carreguei um pouco pra ela, né? Isso você acaba fazendo muito. Ela levou né? acima do que ela podia carregar? Exatamente. E aí é interessante, né? Você tem que ser gentil, mas também falou, mas né? Toma essa água aí, né? Também me ajuda a te ajudar, né? E é interessante que aí, por exemplo, você carrega a mochila da pessoa e ninguém vê. E tá tudo bem, não é pra ninguém ver mesmo. Mas aí na hora que você para, que você vai lá fazer um xixi no mato, lá na hora que você sai, tem 10 pessoas que te encontram. Então é como a vida, assim, quando você vai lá fazer alguma coisa, as pessoas te veem, né? Saindo com a calça na mão. E quando você tá fazendo alguma coisa boa, ninguém vê. E é isso, e a vida é pra isso mesmo, né? Pra gente guardar pra nós essas experiências, né? Então essa camaradagem, essa vibe boa é muito bacana. O caminho é muito legal. A gente vai e volta nos assuntos, né? Tem banheiro no meio do caminho ou não? Não, É no mato. Mato mesmo. Todo Mato mundo? mesmo. Todo mundo, no mato mesmo. Inclusive mulher, tem que levar papel higiênico e... Claro, tem alguns restaurantes no caminho. Eu ia perguntar, tem um sabe? café no meio do caminho? Sim. Não é deserto, você mata só. E outra, né? Hoje em dia você pega ali baixo, né? Olha pelo Google Maps, vai traçando o caminho. Passa dentro de cidades também? Passa dentro de várias cidades. Várias cidades. Cidades bonitas do interior de Portugal, do interior da Espanha. Como eu te falei, essa região da Galícia, pô, lindo demais. E cidades pequenas, cidades medievais. Pô, é um espetáculo. Para fazer assim, não tá no script, né, mas eu gostaria de perguntar, para agendar todos esses hotéis, tudo na internet você acha, Booking e tudo mais? Acha, e também é o seguinte... Ou você vai andando e eu vou dormir aqui hoje? Isso, eu acho que até é mais legal fazer isso. Mas não mesmo. vai estar tudo lotado, tem isso? Então, aí às vezes acontece, que foi o dia que eu mais caminhei na minha vida, que foram 57 quilômetros. Foi esse dia que a gente... Não achava lugar para dormir. Não achava lugar para dormir. Eu e o Hugo, a gente não bucava antes, né? Então a gente chegava, batia, né? Boa noite e tal. Pelo menos os 2 primeiros dias. Aí depois dos 57 quilômetros a gente passou bucada. Chegou a pensar em deitar a mochila e ficar ali mesmo? Cara, várias vezes. A exaustão baixa. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar aí mesmo. Tava chovendo ainda. Amanhã vê o que faz. Exatamente. Vou até colocar na tela aí, 57 quilômetros. O recorde histórico da minha existência nesse planeta Terra. Viu, Montini? Já finalizando o episódio, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui e depois, se quiser, ficar à vontade para falar mais alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar. O que a pessoa pode esperar, então, encontrar aí no caminho de Santiago de Compostela, sobretudo no campo energético e espiritual, independentemente de que religião ela tenha, né? Ou se não tenha também. Sim. Penso que a pessoa vai encontrar no caminho o que ela se dispõe a encontrar no caminho. É como essa conversa hoje em dia de propósito. Né? Todo mundo fala em propósito. O que é o propósito? Propósito é aquilo que você escolhe como propósito. Qual o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é o que você escolher como propósito da sua vida. Se eu estou falando sem muita complexidade, basicamente do existencialismo de Sartre, mas assim, você pega aquele livro famoso, O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, lá da Psicologia Positiva, né? Então, como é que o cara conseguiu superar um campo de concentração no nazismo? Porque ele tinha dentro dele uma vontade de viver, de superar aquilo, de construir, de contar a história para as pessoas e de deixar uma mensagem de que era possível superar a mais estrita adversidade. E uma coisa legal desse livro, Erikson, que pouca gente fala, ele dizia que dentro do campo de concentração tinha companheiros dele que eram mais sádicos, ou seja, piores do que alguns guardas da prisão com ele. Né? Então, assim, às vezes a gente só vê a maldade e acha que naturalmente pela pessoa estar numa relação com você, ela geralmente é uma pessoa que que não vai te fazer bem. E às vezes tem alguém do seu lado, né, alguém do seu âmbito ali, que acaba sendo pior do que você. Então ele dizia que às vezes um companheiro de cela que ele escondia lá um pão para comer, que delatava ele pro guarda, para ele era pior que o guarda, porque o guarda via aquilo, tinha que fazer alguma coisa, o guarda não tinha o que... Sim. E já o companheiro de cela meio que tinha um prazer em fazer isso. Enfim, falei de tudo isso para dizer que se você estiver aberto e realmente com vontade de encontrar no caminho, você vai encontrar. E tá aberto a ver as belezas. Eu lembro, por exemplo, o dia que a gente dormiu no mosteiro, um mosteiro de mais de 1000 anos, que tinha sido um orfanato. Sabe, aí nesse lugar,
o host lá, o cara que cuidava, chamava Filipe. Um abraço, Felipe, se você... Eu tenho um WhatsApp, eu vou mandar pra ele depois do episódio. E, meu Deus, o que eu conversei com esse cara sobre o sentido da vida, sobre o que as pessoas buscam quando fazem o caminho de Santiago. Então, claro, como eu te disse, para esse alemão, por exemplo, que perdeu a filha, para ele, a filha tinha um desejo de fazer o caminho, ele fez para honrar a filha. Eu fiz, como eu disse, eu não sabia que minha mãe ia falecer, mas hoje, olhando, parece que Deus preparou isso, que o universo, enfim, trouxe isso para minha vida para que eu pudesse, de uma certa forma, já ter uma descompressão do luto. Que o luto também... A gente gosta de etiquetar as coisas, né? Porque é mais fácil de trabalhar assim. Mas não é, as fases do lutar, tá? Não é que você vai chorar num dia, vai negar no outro, vai sair gritando no outro. Não, às vezes é tudo uma bagunça, né? A gente estuda assim na psicologia, mas não quer dizer que a vida seja assim. Então você vai encontrar no caminho o que você se dispuser a buscar no caminho. Isso, para mim, é muito claro. Eu fui para buscar um amadurecimento espiritual, um amadurecimento enquanto ser humano, para buscar um aprimoramento também da condição física, para ter uma descompressão mental do telefone celular, que é a nossa escravidão digital, para encontrar pessoas legais, camaradagem, pessoas que agregaram demais. Esqueci de falar, tem o Nico, que é um cara que era soldador de casco de navio. Quando você vai conhecer um soldador de casco de navio? É que o cara pegou uma doença lá, que foi na época do Covid, mas não foi Covid, tuberculose, não sei o que foi, se curou e estava fazendo o caminho. Olha então, só. assim, e no final do caminho, Erickson do céu, chegando a Santiago, tinha muita máscara pendurada nas árvores, num determinado momento, que as pessoas foram deixando. E aí tinha lá, em homenagem a meu irmão que passou, em homenagem a tal pessoa. Sim, as pessoas fazendo o caminho para honrar ou para agradecer a cura. Enfim, então, por isso que eu disse, como é que a gente vai dizer o que a pessoa encontra? Um vai buscar a cura, outro vai buscar honrar alguém que se foi, outro vai buscar se encontrar. Então, eu, sinceramente, fui para expandir o meu espírito e buscar a conexão com o divino, que é o que eu mais tenho tentado na minha vida. Muito bom, muito bacana. Santiago de Compostela já é uma cidade maior, né? Já é o final do caminho, que já é a cidade grande do caminho. Isso. Que o nome é Santiago de Compostela. Isso, é por causa do apóstolo Tiago, cujos restos mortais foram escondidos e reza-se a lenda que foram encontrados então lá nesse lugar e por isso se deu o nome de Santiago de Compostela. Antes de finalizar, palavras finais, divulgar livro, teu Instagram pessoal, projetos. Muito bem. Instagram, Luiz Fernando Montini, como o meu nome. Luiz com Z. Luiz com Z. O livro, como sempre, quase nunca, foi o primeiro livro que já está disponível também no link da minha bio do Instagram, também para quem quiser adquirir. E o pessoal que ficou interessado no Caminho de Santiago, tem esse guia filosófico e prático que eu escrevi com meu amigo Hugo Corelli. Tem meu canal do YouTube também, Luiz Montini, agora. Luiz Montini. Só Luiz Montini. E lá tem algumas viagens também. O pessoal pode procurar o canal do Hugo Corelli, e quem tiver interesse, o guia, aqui, né, que é o close, né? O guia filosófico e prático do Caminho de Santiago de Compostela, onde a gente compartilha algumas dessas reflexões que nós tivemos no caminho, e também isso tudo, dizendo o que você precisa levar, o que não precisa levar. E lembrando, pessoal, que a renda, tanto do livro quanto do guia, a gente está mandando para o pessoal, para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, algumas recomendações de leitura que tem tudo a ver com o Caminho de Santiago. Isso aqui, o Alden, que fala sobre a perspectiva na busca da essência da vida, vivendo com pouquíssimas coisas. Fala muito sobre a natureza. Você que é servidor público, promotor, advogado, juiz de direito, você que é da área do direito e também médico, enfim, profissões que trabalham muito com os conflitos humanos. A Morte de Ivan Illich, que fala sobre a morte de um juiz na Rússia que sofreu terrivelmente e lembra da gente de esquecer das pequenezes da vida. Esse livro aqui é maravilhoso, Filosofia da Viagem, um professor aqui do Paraná. Fala o que a viagem representa na formação dos nossos pensamentos, o quanto a nossa consciência se expande. Maravilhoso. Esse aqui são os ensaios de Montaigne. Montaigne foi um filósofo francês que caminhou muito. Então tem tudo a ver com o Caminho de Santiago de Compostela. Que caminhou muito e teve muitas reflexões. E fala muito sobre sentido da vida. E é maravilhoso. E também, para arrematar, o Sapiens do Harari, que ele é um best-seller internacional que fala a respeito, então, de como nós éramos antes de toda essa instrumentalização aqui com rede social, com internet, do quanto nós evoluímos em certo aspecto e também diminuímos em outro. Então ficam essas recomendações de leitura e, claro, por último e não menos importante, caso você queira, o meu livro, como sempre, quase nunca,
também fica aqui uma recomendação, lembrando que a renda vai para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Luiz Montini, pela sua participação aqui no Pod Viagem, falando sobre um assunto que ainda ninguém tinha falado aqui no Pod Viagem. Já trouxemos pessoas que falaram de Everest, de Japão, de Taiwan, de tudo que lugar que você imaginar, mas ainda Santiago de Compostela, você foi o primeiro que veio trazer esse assunto e eu mesmo nunca fiz, não conheço e agora eu já estou conhecendo e você me fez aí ficar com vontade de visitar esse lugar, de ter essa experiência também. Muito obrigado. Muito obrigado, Eriksen, pelo convite. Muito obrigado a você e toda a equipe aqui do Pod Viagem, o melhor podcast de viagem do Brasil. Valeu, galera. Até a próxima.